Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui o piloto Fabrício de Oliveira. Hoje estou fazendo um vídeo aí para criei uma metodologia diferente aqui agora para responder perguntas. Eu vou continuar respondendo as perguntas que estão sendo feitas lá no canal. Eu vou continuar respondendo elas por escrito, né? Como eu sempre fiz até hoje, não ficou nenhuma pergunta pendente lá até hoje. Só que eu criei essa ferramenta aqui para responder perguntas de vocês de uma maneira mais, talvez mais didática, né? Não sei se vocês vão curtir esse tipo de metodologia, mas eu vou tentar fazer com que ela seja interessante, né? Para que vocês possam ter suas perguntas respondidas de uma maneira talvez mais eficiente. Então hoje a gente vai começar falando sobre. A gente vai começar respondendo, eu vou começar respondendo 6 perguntas que foram feitas por esse inscrito aqui, o Bruninho. Está inscrito no meu canal. Bruninho, obrigado pela sua inscrição. Te agradeço aí por você perder o seu tempo aí para assistir os vídeos que eu posto aqui no canal. E te agradeço também pelas perguntas que você fez, que foram 6 ótimas perguntas, né? Algumas perguntas são mistas aí, então existem mais de uma pergunta dentro de outra, né? Mas na sua grande natureza aí, as perguntas que você fez são excelentes perguntas, né? Então as perguntas são do Bruninho, eu vou responder uma de cada vez aqui agora, eu vou tentar dar alguns exemplos para que a galera possa entender. Eu não estou fazendo esse vídeo como live, porque agora eu estou fazendo aqui, na verdade é ao vivo, né? Eu aqui. São agora 11h24 da noite, né? No dia 30 de abril, já é quase dia 1º, né? E eu vou postar esse vídeo no dia 1º, vou programar ele para que vocês possam assistir ele no dia 1º, tá? Então, antes de eu começar a falar das perguntas, a responder as perguntas do Bruno, eu gostaria de pedir a vocês que vocês se inscrevam no meu canal, tá? Aí está a página principal do meu canal no YouTube. Essa é a página que aparece para mim, por isso que não aparece o botão de inscrição aí. Mas se você gosta do conteúdo que você vê nesse canal, que você assiste nesse canal, é importante que você clique no botão de curtir, né? No joinha lá que o pessoal fala, para que o YouTube entenda que existe relevância nos vídeos que eu posto, para que as pessoas possam assistir esse vídeo tendo um apoio do YouTube, né, para divulgação do material. É importante também que você se inscreva se você gostou do conteúdo, porque quando você se inscreve e você assina a notificação, você sinaliza a notificação no YouTube, você recebe as informações toda vez que eu posto um vídeo diferente no canal, tá? As perguntas que eu vou responder, o Bruno fez nesse vídeo aqui, se eu não me engano, foi nesse vídeo aqui. Esse outro vídeo que eu botei aqui, térmicas, né, e nuvens, foi um vídeo para responder também a pergunta de um inscrito sobre esse outro vídeo aqui, que foi um dia em que eu entrei numa nuvem. Enfim, a gente vai responder as perguntas do Bruno, e eu acho que as dúvidas do Bruno são dúvidas de muitas pessoas também. Então eu vou adiantar para não ficar muito extenso, porque eu não sei se a galera curte muito vídeo longo, né? Então vamos lá. A primeira pergunta que o Bruno me fez, deixa eu esconder meu rosto aqui para ficar melhor para vocês verem, né? Vamos lá, cadê? Aqui. A primeira pergunta que o Bruno me fez, eu não sei se aparece para vocês aí ou não. A primeira pergunta que ele me fez foi essa daqui: qual seria o comportamento de um piloto em uma vela ENA? Tá? Eu vou falar para vocês o que significa para quem não entende. Se estivesse ali com vocês, né, durante o voo. A diferença de velocidade, que é obviamente menor, teria uma interferência muito grande na razão de subida. Então vamos lá. Antes de eu explicar para vocês, de eu responder a pergunta de uma forma mais específica, eu gostaria de nivelar o conhecimento do pessoal aqui. Eu não sei se todos aqui, quer dizer, eu tenho certeza que nem todos que estão inscritos no canal são pilotos de parapente. Muitos são entusiastas, né? Gostam do esporte, gostam de assistir o voo de parapente, mas ainda não são pilotos. Outros estão tentando entrar nos cursos para se tornarem pilotos de parapente. Então,
eu vou nivelar aqui para a gente entender. As velas, os velames, os parapentes, eles são homologados, classificados através de um processo de testes, né, de uma sequência de testes que são feitas nesses parapentes. Os engenheiros projetam o parapente, esses parapentes são construídos e eles são testados por pilotos de teste. A ideia é que os testes que os parapentes são submetidos possam remeter à fábrica, remeter ao projetista uma homologação, uma classificação desses parapentes. E existem algumas classificações diferentes de parapente. A primeira delas é essa que a gente está vendo aqui na pergunta do Bruno, que é a classificação ENA. Os parapentes ENA são os parapentes que são aqueles que o piloto recém-formado, em tese, deve voar. Por que eu falo em tese? Porque muita gente, quando faz um curso de formação de piloto, dependendo do instrutor, dependendo do tempo de curso e dependendo de como esse aluno absorveu o conhecimento que foi passado a ele, alguns desses alunos já dão um salto logo assim que se formam de uma vela ENA para uma vela ENB de bola. Então os parapentes eles são homologados, classificados de acordo com os testes que eles são submetidos e eles recebem essas classificações aí. ENA é o parapente para o piloto que acabou de se formar. O ENB é o parapente do piloto que já voa há 1 ano ou mais com esse ENA e ele sente a necessidade de voar num parapente mais avançado, a gente vai falar sobre isso. Tem os parapentes ENC, os parapentes END de dado e os parapentes de competição propriamente ditos, especificamente para a competição, que são os parapentes homologados CCC, tá? Então a gente tem velas ENA, ENB, ENC, END e CCC, tá? Basicamente 5 classificações de parapente, beleza? Quando se fala em parapentes ENA, a gente está falando num parapente que tem muita segurança e pouca performance. Quando eu falo de performance, eu falo de velocidade, eu falo de razão de planeio, eu falo de facilidade para se desenvolver dentro de uma ascendente, ou seja, de uma corrente termal. Deixa eu regular a câmera aqui para ficar um pouco melhor. Aí. Esses parapentes ENA, eles têm limitações na sua performance, no seu desempenho, entretanto, eles são extremamente seguros. Quando eu falo de seguro, eu estou dizendo que esse parapente ele é muito mais tranquilo, muito mais suscetível a algumas decisões que às vezes os pilotos tomam que podem causar algum tipo de alteração na aerodinâmica do parapente. A gente sabe que o parapente ele é uma asa, né? Então ele se comporta como uma asa. Na verdade ele é uma asa. É constituído de tecido, mas é uma asa, né? Então, qual seria o comportamento de um piloto com uma vela ENA se estivesse voando com a gente naquela condição que a gente viu ali no vídeo que o Bruninho fez essas perguntas? Deixa eu voltar aqui para vocês terem uma ideia de qual foi o vídeo. Vocês podem voltar lá e assistir. Eu vou colocar inclusive o vídeo aqui. Acho que é aqui ou aqui, não sei. Aqui, em um dos dois lados vai aparecer o link aí agora do vídeo em questão. Seria esse vídeo aqui, ó, tá? A gente estava voando aqui e o Bruninho queria saber o que aconteceria se um piloto com uma vela ENA estivesse junto. Então, eu já fiz voos voando com vela END de dado e velas CCC, tendo pilotos com vela ENA no mesmo voo, tá? Onde está a diferença nisso tudo? A diferença está na velocidade em que você já colocou na pergunta aqui. A diferença de velocidade, que é obviamente menor, teria uma interferência muito grande na ração de subida? Sim. Os parapentes ENA, eles, como eu disse para vocês, ele tem uma redução na performance, tá? Para melhoria da segurança. Então é um parapente que tem um ângulo de ataque um pouco maior, é um parapente que tem uma área entre o bordo de ataque e o bordo de fuga um pouco maior. Eu tenho um negocinho aqui na mão que é um pedacinho de papelão. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá vendo aí, ó? Que eu vou usar só para ilustrar, né? A câmera é do notebook, não vai dar muito foco. Então, os parapentes eles têm
existe uma distância entre o bordo de ataque do parapente e o bordo de fuga do parapente, tá? Que essa distância nas velas mais avançadas ela é reduzida, tá? Isso faz com que o parapente tenha um pouco mais de velocidade, tenha um pouco mais de performance, e os parapentes ANA, por terem isso muito grande, a distância entre o bordo de ataque e o bordo de fuga é muito grande, e por terem uma área de tecido um pouco maior, eles têm uma redução na performance e também causa uma perturbação, causa uma redução na facilidade que esse parapente tem de subir quando está girando intermal, tá? Então sim, parapente, um piloto com uma vela ANA, ele teria mais dificuldade no momento da transição, ou seja, um momento em que a gente decide em voar para frente. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, outro exemplo, tem 2 parapentes aqui, né? Na hora em que você vai voar para frente, o parapente com o piloto com a vela ANA, ele vai voar um pouco mais lento em relação ao parapente que está voando com uma vela, ao piloto que está voando com uma vela um pouco mais avançada. NB Hot, NC, ND e assim vai. Então, a resposta para essa pergunta que você fez aqui, Bruninho, é sim. Tá? O piloto com uma vela ANA ia ter um pouco mais de dificuldade. Não significa que ele não acompanharia. Depende muito de como está sendo esse voo. Se é um voo em que a gente pretende voar todo mundo junto, ou se é um voo em que a gente precisa que os colegas eles se espalhem, porque isso acontece. Tem determinados momentos do voo em que a gente está voando junto e um colega vai mais à frente para checar a condição lá na frente, enquanto os outros estão aqui ganhando altura e assim vai. Esses planejamentos de quem passa, quem fica, que toda hora sofre uma modificação, se o cara estiver voando com uma vela A, ele vai atrapalhar um pouco a questão do desempenho do voo, da dinâmica do voo em si, tá? Então, o piloto com uma vela A, sim, ele teria uma dificuldade nessa razão de subida e também teria uma dificuldade na questão da velocidade. Beleza? Tranquilo? Vamos à segunda pergunta aqui. Vamos lá. Quem determina a direção do giro na térmica? Dentro de uma térmica, quem diz para qual lado a gente gira? E se você notar que a térmica, né, ele quis dizer isso, se você notar que a térmica está derivando e você se afastar e começar a girar no sentido contrário, no sentido inverso, quem vier atrás tem que seguir a sua direção de giro, que no caso mudou. Então vamos lá, existem possibilidades aqui. Existem possibilidades. Eu vou falar da possibilidade da situação voo de parapente dentro de campeonatos, competições, tá? Que a regra passa por uma determinada escolha, tá? Que é pré-definida, e existe também a questão da gente seguir as regras de voo, as regras comuns de tráfego, né? Quando você está voando em campeonato, dependendo do dia do campeonato, se é um dia par ou se é um dia ímpar, tá? Os pilotos eles vão, no primeiro giro da térmica, girar para uma direção ou para outra, tá? Vamos supor aqui que eu esteja voando no campeonato. Aí a gente está num dia específico. Hoje, por ser o dia par, a gente vai voar girando num sentido. Aí o piloto ele está indo sozinho na direção da térmica, mas ele obviamente já sabe disso. E quando ele atingir a térmica, ele vai fazer o giro para o lado que foi planejado pela regra, né, do campeonato. Então, o giro ele vai depender do dia em que você está. É o primeiro giro na térmica. Os demais giros, quando você tem durante o curso do campeonato, isso vai depender do piloto que chegou na térmica. Quem diz para onde vai ser o giro é o cara que chegou na térmica primeiro. Então existem pilotos que gostam de girar para a direita quando encontra uma térmica. O cara faz a curva para a direita e ele vai subindo para a direita até o fim. Existem pilotos que gostam de girar para a esquerda, tá? Então assim, quem determina o giro dentro da térmica é o cara que chega primeiro. O cara que chegou primeiro é quem vai determinar para onde vai girar, tá? Agora vamos lá. E se eu estiver girando dentro de uma térmica e de repente eu percebi que a térmica derivou
e aí eu saio dessa térmica e mudo o sentido do giro. Eu estava girando para a direita e agora eu vou girar para a esquerda. Como fica agora? Nesse sentido aí, continua o mesmo aspecto. Se eu sair da térmica e ela foi para outro lugar e eu cheguei primeiro nela novamente e eu giro para o sentido contrário, a galera que vier atrás vai obedecer o mesmo giro, tá? Então, quem determina o giro dentro da termal é o piloto que chega nela primeiro. Tem um outro aspecto importante aqui, que eu vou melhorar um pouco a pergunta, Bruninho. Se você estiver girando numa térmica para a direita, com um determinado parapente, e um piloto abaixo de você vem subindo, né, com muito mais intensidade que você, girando no sentido contrário, se você perceber que esse piloto está chegando perto de você e ele tem a tendência a te passar, você tem que mudar o curso do giro para acompanhar ele. O cara que está vindo de baixo, ele não consegue às vezes visualizar você, porque ele olha para cima, ele dá de cara com o parapente. Você olha para cima e está olhando o intradorso do parapente. Então você não consegue ver quem está em cima às vezes. Então se você está vindo girando por baixo aqui, ó, e você olha para cima e não vê por causa do seu parapente, o piloto que está em cima, ele olha para baixo e ele percebe que você está chegando, então ele tem que abrir o giro e mudar o sentido do giro para que não haja uma colisão, tá? Então, essa questão do tráfego, ela é muito importante, tá? Para não acontecer nenhum tipo de colisão e os pilotos não terem que comandar paraquedas de emergência e coisas desse tipo, beleza? Então, pessoal, eu tenho aqui 6 perguntas para responder, eu respondi 2, porque eu estou tentando ser mais didático possível. A gente já tem 16 minutos de vídeo, eu não vou alongar mais. Eu vou parar esse vídeo por aqui, vou iniciar um segundo vídeo que eu vou postar posteriormente, beleza? Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo, respondendo as perguntas do Bruninho, tá? Eu parei na segunda pergunta aqui e a gente vai passar para a terceira no próximo vídeo, valeu? Um grande abraço para vocês aí, bom voo, bom pouso para a galera aí. Um forte abraço, hein?